Bom, pessoal, bom dia. É mesmo prazer ter todos vocês aqui e acabar de ver uma palestra maravilhosa dessa, bem interessante, né? E a gente vai trazer um tema muito interessante, né? A gente vai falar sobre os impactos do uso da inteligência artificial em People Analytics, né? E quando a gente reflete um pouco sobre People Analytics, inicialmente, a gente entende que lá por trás de tudo, né, são dados de pessoas, né? E aí vem toda a importância desse tema, e essa mistura toda, né? Porque falar de pessoas é algo muito interessante, apaixonante, né? Só que ao mesmo tempo delicado. E aí, quando a gente traz a tecnologia para esse contexto, né, é algo que a gente pode usar de forma muito positiva para transformar a vida das pessoas, né? E é um privilégio falar sobre esse tema, e para mim é uma missão até de vida, e eu queria que vocês sentissem a nossa paixão sobre esse tema, né? E o uso, né? E como trazer essa mistura, fazer algo ser bem positivo para a gente e para o negócio de todo das pessoas, tá? Falar rapidamente da Solids aqui, né? A Solids é a maior HR Tech do Brasil, a empresa de tecnologia para a área de recursos humanos, né? E a gente tem mais de 5 mil clientes, mais de 300 colaboradores, está um grupo de crescimento muito forte, né, de 1% das empresas do Brasil, referência em inovação para a gestão de pessoas e a plataforma de recursos humanos mais completa. E aí, gente, quando a gente fala de plataforma mais completa, a gente entende, né, um contexto muito mais amplo da jornada, né? Quando uma pessoa vai trabalhar nessa parte de gestão de pessoas, né? Então, a gente está pensando lá no começo, lá na atração, quando tem um candidato, né? Quando ela deixa de ser candidato, vira um colaborador, e a gente pensa na gestão dessas pessoas. Depois, desenvolvimento e performance, garantir que essas pessoas consigam performar bem na empresa, até a gente pensar lá na frente de engajamento, ver como que essa pessoa está se engajando no contexto dessa empresa, na cultura e na retenção também. Então, é um ciclo completo, tá? E quando a gente olha para esse ciclo completo e olha para People Analytics, é um prato cheio, né? Porque a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda, mais robusta, né? E analisando essa jornada, a gente tem vários insights e várias possibilidades, né? Então, com esse universo é muito mais completo e quando a gente fala de inteligência artificial nesse contexto, a gente entende que é um desafio muito maior e a gente consegue ter um poder bem mais interessante. Bom, vou me apresentar. Eu sou responsável pelo time de tecnologia da Solids e o desafio de trabalhar à frente do time de tecnologia de uma empresa que é reconhecida por esse lado de pessoas, né, de recursos humanos, é muito interessante. Enfim, eu trabalho com a paixão, literalmente. E para essa conversa também eu trago o Vladimir, professor. Quer se apresentar aí, professor? Claro, Caio. Bom, meu nome é Vladimir Cardoso Brandão. Aí está meu site pessoal, se alguém quiser ter um pouco mais de informação. Deixo aqui também o site do Laboratório Iris, né? iris-research.com. E eu sou CTO da Solids, sou professor também do Departamento de Ciência da Computação na PUC Minas, onde eu coordeno, dentro do programa de pós-graduação em informática, né, do mestrado e do doutorado, o Laboratório Iris de Sistemas Inteligentes para Tratamento de Informação, e sou doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, minha bagagem é muito acadêmica, mas eu acredito muito nessa interface entre academia e indústria, né? Então, eu acredito muito na transferência de conhecimento teórico obtido na academia para a indústria, e diante disso estamos com esse desafio nessa vertical de People Analytics e Workforce Analytics, né? A gente mostrar para o mercado que é possível a gente ter um RH moderno, inteligente e disponível a todos, né? É isso. É uma aula diária trabalhar com o Vladimir, pessoal. Obrigado, Caio. Já passo para mim, né, Caio? Já começo aqui falando, né? Tá bom, obrigado. Bom, antes de mais nada, né, primeiramente, eu vou contextualizar o nosso tema, né? Eu peço aí desculpa se o tom for um pouco professoral, é um vício meu, eu não sabia, assim, a proficiência da audiência, então eu vou falar um pouco sobre alguns temas importantes e tentar elucidar alguns conceitos, né? Então a gente vai falar aí um pouco sobre algumas definições. Existem inúmeras definições, né, envolvendo IA e inteligência artificial e People Analytics,
se você buscar, você vai encontrar diversas definições, diversos autores, né? Mas muito mais aqui do que a gente querer oferecer uma definição universal, eu gostaria de começar apresentando alguns conceitos que talvez ajudem aí, pelo menos as pessoas menos proficientes na área, a entender essas bases teóricas da temática aí, né? Então, começando com inteligência artificial, né? Antes de mais nada, né, é preciso a gente entender que esses termos, né, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, que a gente ouve falar assim constantemente hoje em dia, eles estão relacionados, né? Eles não significam a mesma coisa, mas eles estão relacionados. Enquanto IA diz respeito a um campo científico que investiga mecanismos computacionais para mimetizar humanos em comportamento e raciocínio, a aprendizagem de máquina, o machine learning, é um subcampo da inteligência artificial que investiga a capacidade das máquinas aprenderem sem serem explicitamente programadas, né? E o deep learning, ou aprendizagem profunda, é ainda um subcampo da aprendizagem de máquina que explora o uso de redes neurais profundas, né, redes neurais de múltiplas camadas para aprendizagem, a partir de um volume massivo de dados, né? Então, pode passar, Caio, por favor? Então, sendo um pouco mais preciso, o termo de inteligência artificial ele surgiu na literatura em 1956, após a Segunda Guerra Mundial, e foi cunhado primeiramente pelo cientista da computação John McCarthy. Então, John McCarthy ele cunhou esse termo para denominar a ciência e engenharia de produzir sistemas inteligentes. E por sistemas inteligentes a gente pode entender como sistemas capazes de imitar o comportamento e o raciocínio humano, né? Quem ainda nunca viu o filme Imitation Game, né, jogo da imitação, que fala um pouco da história do Alan Turing, é muito interessante, né? Fala um pouco sobre o surgimento da inteligência artificial no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Interessantíssimo, recomendo. Pode passar, Caio, por favor. E aprendizagem de máquina foi um termo cunhado pouco depois, né? 1959, por Arthur Samuel, também um cientista da computação, que denominou o campo científico que investiga a capacidade de computadores aprenderem sem serem explicitamente programados, né? Mas a pergunta é assim, mas o que é isso? Aprender sem ser explicitamente programado, né? Então, para a gente entender o que é isso, é necessário a gente entender como é que era o paradigma da programação tradicional e o paradigma atual, né? Então, tradicionalmente, os computadores, como é que eles funcionam ainda hoje, né, em algumas circunstâncias? Eles recebem uma entrada de dados e recebem uma programação como input, e eles realizam uma computação na entrada de dados seguindo as regras dessa programação para gerar uma saída esperada, né? Essa é a programação tradicional. Então, até hoje a gente faz isso aí, muitos programadores adotam essa forma de programação tradicional. E a aprendizagem de máquina, ela surgiu invertendo um pouco essa lógica aí, né, de como a gente faz computação, né? Então, ao invés da gente ter uma entrada e uma regra pré-definida de como a entrada deve ser processada, a gente tem uma entrada de dados e os resultados esperados a partir daquela entrada, né? E a partir daí a gente tem uma computação, a gente tem um processamento que vai gerar, na verdade, o programa. Vai gerar um programa capaz de transformar aquela entrada de dados na saída desejada. A partir do momento que a gente tem esse programa, a gente pode voltar para uma programação tradicional, por exemplo, colocar esse programa no input, junto com os dados de entrada, e realizar uma computação para gerar os dados de saída. Ou seja, muito útil, por exemplo, para a gente predizer valores que a gente ainda não conhece, né? Então, essa é a grande sacada aí da aprendizagem de máquina, né? Pode passar, Caio, por favor. E sobre People Analytics, né, mais uma vez aqui destaco que, muito mais do que querer uma definição, oferecer uma definição universal, né, a gente vai apresentar alguns conceitos aqui sobre People Analytics, né, que talvez ajude a entender as bases teóricas dessa temática, né. Então, pode passar, Caio, por favor.
Então, o termo analytics, né, ele vem sendo assim, muito usado e fundido com diversos outros termos para passar essa ideia de uma aplicação de abordagens, métodos, técnicas de análise de dados para tomada de decisão em diferentes contextos, né? Então, quando a gente funde analytics com people aí, a gente entra no contexto de RH, né, em que o termo People Analytics ele remete ao uso de dados comportamentais para compreender como as pessoas se organizam para trabalhar, como elas trabalham, e guiar os negócios para a tomada de decisão dirigida por dados. Então, é nessa temática aí que a gente está encarando o People Analytics, né? E esse termo People Analytics, a gente encontra na literatura alguns sinônimos, termos que são muito parecidos e que geralmente remetem ao mesmo conceito básico, né? Então, por exemplo, Workforce Analytics, HR, Recursos Analytics de Recursos Humanos. Então, eles indicam, muitas vezes, a aplicação de análise preditiva no contexto de recursos humanos, para, por exemplo, predizer turnover de colaborador, desempenho de colaborador, né? Para, por exemplo, ajudar num processo de recrutamento e seleção, e por aí vai. Né? E fazendo uma analogia com uma edificação, né, a gente pode dizer que os pilares de um recurso, de um RH moderno, né, consiste em 4 pontos aí específicos, né? Na atração, no desenvolvimento, na retenção e no gerenciamento de pessoas, né? Fazendo essa analogia, a gente tem esses 4 pilares e suportado, né? E como alicerce a esses 4 pilares, pode passar, Caio? E como alicerce a esses 4 pilares, a gente tem a gestão comportamental, obviamente baseada no comportamento de pessoas, né? E que é capaz de fornecer feedback sob forma de dados nos mais variados contextos. Tá? Então, dando suporte a esses 4 pilares aí, a gente tem dados comportamentais, né, oriundos da gestão comportamental. E no telhado aí da nossa edificação, né, a gente tem o People Analytics, né? Então, esse volume massivo de dados comportamentais, eles muitas vezes são difíceis de serem processados manualmente, né? Talvez há 40 anos atrás isso seria possível, mas o volume de dados comportamentais que é gerado hoje dentro das organizações é um volume absurdo, é um volume massivo. Então, para isso, a gente precisa, né? Esse volume massivo ele demanda abordagens, métodos, técnicas analíticas capazes de fornecer descrições, diagnósticos, predições e prescrições sobre esse volume absurdo de dados, que seria inviável a gente processar, a gente extrair conhecimento dali de forma manual. Então, essa é a visão aí de People Analytics, né? Mas qual que é o impacto da inteligência artificial em People Analytics em si? Né? Essa é a pergunta que ainda fica. Né? Qual que é esse impacto? Então, essa é uma pergunta muito ampla e, claro, que ela é muitas vezes difícil de ser respondida de forma bem objetiva, né? Mas fica mais fácil da gente responder essa pergunta a partir de alguns estudos de caso. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai apresentar um estudo de caso nosso, na Solids, de um mecanismo de predição de turnover que a gente desenvolveu internamente. Né? Mas antes da gente apresentar esse estudo de caso, aplicado nesse problema de predição de turnover, é importante a gente ressaltar que a inteligência artificial ela pode ser aplicada em qualquer um dos 4 pilares. Pode passar, Caio? Então, a gente pode, por exemplo, aplicar a inteligência artificial para a gente construir dashboards descritivos que nos ajude a entender, por exemplo, o comportamento passado dos colaboradores. Um exemplo disso é se a gente quiser visualizar um viés comportamental na contratação ou desligamento de colaboradores, por exemplo, a gente pode usar IA para nos ajudar a criar esses dashboards descritivos. A gente pode também aplicar IA para irmos um pouco mais adiante da simples descrição,
A gente pode também apontar os fatos descobertos por trás dos dados descritivos, né? Então, a gente pode diagnosticar problemas encobertos por um volume massivo de dados comportamentais, né? A gente pode aplicar IA para predizer comportamentos futuros, para predizer o futuro, né, digamos assim. Por exemplo, a gente pode predizer o sucesso, tentar predizer o sucesso de uma campanha de recrutamento, ou o desempenho de um colaborador que vai assumir uma tarefa, uma função distinta. A gente pode ainda usar modelos de predição para predizer a tendência de afastamento de colaboradores por motivos de saúde, por exemplo, né? Então, são alguns exemplos. E se a gente for um pouco mais adiante, a gente ainda pode usar a inteligência artificial para prescrever, né? Para ajudar os gestores de RH a prescrever ações que devem ser tomadas para a solução de problemas específicos. Então, por exemplo, a gente pode usar a inteligência artificial para prescrever o onboarding do colaborador, como o onboarding do colaborador vai ser feito, né? Se ele vai ser feito de uma forma ou de outra, né? Dependendo das características demográficas e comportamentais daquele colaborador, né? Então, hoje, com a pandemia mostrou aí que é bem possível a gente ter colaboradores em diversas cidades, né, em diversas localizações geográficas, trabalhando juntos de maneira muito efetiva, né? Mas o onboarding desses colaboradores, eles podem seguir padrões personalizados, de acordo com a localização geográfica dele, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, IA para criar mecanismo de prescrição de como isso deve ser feito. E vocês estão vendo aí uma Pokébola, né? Essa Pokébola a gente desenvolveu lá internamente na Solids, né? A gente chama carinhosamente de Pokébola, mas a gente pode observar claramente, né, a visão Solids aí sobre o uso de IA para aprimoramento das funções de RH, né? A gente vê os 4 pilares aí que eu apresentei anteriormente na parte mais externa dessa Pokébola, enquanto você vê a inteligência artificial no núcleo dessa Pokébola aí, fornecendo uma visão integrada a partir dos dados coletados em todas essas dimensões externas, né? Então, essa visão de 360 graus aí, ela incorpora, ela faz com que a gente tenha incorporado inteligência na solução Solids e dá uma visão clara sobre como a Solids ela pode ajudar outras empresas a construir um RH moderno e inteligente, né? Então, a gente tem todas as 4 pilares aí no entorno, com as várias funções que são executadas nesses 4 pilares, e a gente tem no centro aí inteligência artificial integrando tudo isso, né? E aí, né, professor? Onde está o problema? Exatamente, Caio. Antes da gente apresentar esse nosso estudo de caso aí, né, Caio, seria importante você falar um pouco aí sobre o nosso estudo de caso vai se basear em turnover, então é importante a gente apresentar o problema turnover, né? Por que isso é um problema sério nas organizações? Tá, e assim, turnover tem um impacto imenso, tá? E trazendo um pouco de números para esse tamanho de impacto, né? 43% 43,1% das organizações as empresas têm em média 43,1% de turnover médio. É um número gigantesco, né? E trazendo em números 330 bilhões de reais por ano, né? De acordo com a pesquisa do CAGED, o impacto, né, do turnover em produtividade das empresas, tá? Que quem não conhece pode depois entrar no Contratar Errado Custa Caro, onde tem uma calculadora para vocês verem esses números, né? E aí a gente fala, tá, a gente inclui isso aí, obviamente, todos os custos primários, né, que é de rotatividade, despesa com exames admissionais, demissionais, tudo, mas é um ciclo virtuoso, né, que quando você tem que todo esforço para trazer a pessoa, para trabalhar a pessoa, desenvolver e depois ainda perder essa pessoa e ter que ter esse ciclo completo de novo, é um custo absurdamente alto, né. E falando um pouquinho como que a gente pode fazer para reduzir isso, né, de maneira geral, né? A gente pode revisar, otimizar processos, né, de recrutamento, gestão e de retenção de talentos, então tem muitas oportunidades de melhoria de processo, trabalhar melhor a cultura, criar um ambiente organizacional mais interessante, motivador, que consiga trazer essa produtividade, né, para as pessoas, ter um controle dessa taxa de turnover, né, então conseguindo trabalhar essas áreas, né, entendendo como cada uma funciona, tendo essa cultura funcionando melhor, os processos funcionando melhor, você consegue ter um controle melhor dessa taxa de turnover, né? Então você consegue reduzir todos esses custos que a gente está falando, né?
e também ter uma gestão melhor, sem perder conhecimento, né, e tempo das pessoas, das empresas, enfim, a gente consegue ter um controle melhor, né, e criar uma gestão, né, que toma decisões de forma mais inteligente, de turnover, menos reativa e baseada em dados. E aí que é onde a gente tem a oportunidade de explorar ainda mais, sabe, entendendo melhor o porquê isso acontece, como isso acontece, né, e aí a gente consegue extrair dados durante todo esse processo para conseguir entender melhor esse trabalho, tá? Então, a fonte usando dados para tomada de decisão é muito importante para a gente dar um passo além da gestão de pessoas que a gente está acostumado. Tá? O lado bom é que a gente tem 61% das pessoas, os profissionais de RH, em uma pesquisa realizada esse ano, né, já tomam decisões baseadas em dados, né? Só que aí você olha para o outro lado, ainda existe um gap muito grande, 39%. E mesmo esses 61% usam dados, mas dados muito coletados muitas vezes de uma forma muito reativa, né? Então, aí que a gente traz essa oportunidade, né? Como que a gente pode melhorar esse trabalho, né? Reduzir esse impacto de turnover, utilizando a inteligência artificial para que a gente consiga predizer, trazer uma forma mais inteligente, tá? Para conseguir reduzir esse impacto todo que a gente tem nas empresas. Aí, professor, eu deixo essa pergunta para você. Peço para você trazer para a gente agora esse estudo de caso para que a gente consiga entender melhor como fazer esse processo de redução do turnover nas empresas. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos ao nosso estudo de caso de predição de turnover de colaboradores, né? Antes de mais nada, é importante a gente frisar que todo mecanismo de aprendizagem de máquina, né, ele parte de um conjunto de evidências que ele tem para treinar um modelo, obviamente, né? E um grande conjunto de evidências que a gente tem oriundo do Profiler, né? O Profiler é uma ferramenta da Solids para mapeamento comportamental que integra 6 metodologias comportamentais e ele é capaz aí de fornecer um mapeamento comportamental de colaborador com acurácia de 97%. Né? Então, esse Profiler é um mecanismo que oferece um conjunto de evidências muito grande para a gente usar no nosso preditor de turnover. Sendo mais específico, esse mapa do colaborador, gerado pelo Profiler, ele fornece 50 evidências sobre cada pessoa, né? São evidências dos mais diferentes tipos, né? Como competências, fatores motivacionais, e essas evidências elas podem efetivamente ser utilizadas por preditores baseados em aprendizagem de máquina para predizer o turnover, é o que a gente vai ver a partir de agora. Né? Então, um modelinho bem simples aí que ajuda a entender como é que funciona esse preditor de turnover, a gente tem como entrada dados oriundos do Profiler, desse mapeamento comportamental, e dados demográficos aí dos colaboradores, e a gente tem o turnover observado, né? Aquele turnover que já ocorreu na prática, né? Na empresa. Isso entra num mecanismo de treinamento, né? Numa abordagem de treinamento. Esses dados, o treinamento é feito sobre esses dados usando algumas técnicas de aprendizagem de máquina, que, dentre elas, né, redes neurais, SVM, algoritmos de random forest, por aí vai, que geram um modelo de predição, e esse modelo de predição, com base em novos dados de profiler demográficos, e o modelo, a gente tem uma predição de turnover que é gerada a partir daí. Então, a empresa ela pode facilmente obter a probabilidade de turnover, né, de desligamento de seus colaboradores a partir de um modelo preditivo, né? Sendo bem simples, o preditor de turnover funciona dessa maneira. E aí vocês estão vendo um exemplo de evidências que são usadas para treinamento do modelo de predição, né? Então, como vocês estão vendo aí em cima, vocês estão vendo algumas linhas vermelha, laranja, verde, azul. Aquilo ali, por exemplo, é uma saída simples do Profiler, em que eu tenho um dado de colaborador, se ele tem um perfil mais de executor, de comunicador, de analista ou de planejador, né? Esses dados servem como input para
o mecanismo de aprendizagem de máquina, além das competências que compõem o perfil da pessoa, dos indicadores situacionais que compõem esse perfil da pessoa e de todos esses dados demográficos aí embaixo, né, como grau hierárquico, sexo, estado civil e por aí vai, né? Então, todas essas features aí, elas compõem, elas dão entrada ao mecanismo de treinamento que vão compor o modelo. Imagina o mundo, né, Vladimir? Está falando de turnover, que é uma pontinha, né? Mas com esses dados, com essas informações e a forma, né, as possibilidades que a gente tem para realmente trazer mais inteligência para esse processo. É incrível. Isso aí, Caio. A gente está falando especificamente de um problema que é turnover, né? Mas a gente pode usar esses dados comportamentais para tentar predizer inúmeros problemas aí. Não só predizer, mas em problemas de recomendação, em problemas de ranqueamento. Então, tem inúmeros problemas aí que a gente pode usar esses dados de perfil comportamental, demográficos e muitos outros, né? Dados, por exemplo, diálogos de processamento de linguagem natural, se a organização ela tem muita fonte de evidência dessa natureza, né? Muita conversação entre seus colaboradores. Então, a gente pode usar inúmeros features diferentes para calibrar o modelo, né? Nesse caso aqui, a gente está mostrando um problema específico, turnover usando features simples, que são features tabulares, né? Mas existem inúmeras formas de fazer isso, né? E trazendo, assim, só um comentário a mais, professor, para o contexto de recursos humanos, né? As empresas conseguirem melhorar os processos, conseguirem entender melhor dos seus colaboradores, vão conseguir desenvolver melhor as pessoas, e isso é um ciclo virtuoso também, as pessoas vão trabalhar mais motivadas, vão mais engajadas, a gente vai conseguir atrair as pessoas e ter um perfil mais correto para os seus times, é muito interessante ver as aplicações que a gente tem. Aí é um pouco do que é possível a gente ver de saída desse modelo de predição, né? Então, a gente está vendo aí uma empresa, claro que o nome tá omitido aí por questões óbvias, né, de anonimização de dados. A gente tem aí, é possível a gente enxergar o número de colaboradores que foram analisados e quais são os colaboradores que estão próximos de um desligamento pelo modelo, pela predição dada pelo modelo, e quais são os colaboradores que provavelmente vão continuar na organização nos próximos dias, semanas, né? E aí a gente consegue, gente, com essas informações, assim, entender, marcar conversas específicas com essas pessoas, promover treinamentos, conseguir reter e motivar as pessoas, né? Porque se a pessoa está para ser desligada, não é simplesmente porque ela não tem a competência técnica, que a gente pode promover um treinamento. Às vezes é uma questão pessoal, às vezes é uma questão pontual que a gente pode tratar e conseguir trabalhar essa pessoa para evitar esse turnover. É importante dizer que o preditor ele é agnóstico, né? Então ele não faz análise sobre o motivo da predição. A predição, o turnover ele pode estar predizendo um turnover até mesmo por um aspecto econômico, né? Por um aquecimento numa determinada área, não que a pessoa esteja predisposta a sair, mas esse aquecimento na área vai fazer com que ela receba muitas ofertas, né? Então aumenta a chance dela ter um turnover. Então é importante a gente saber isso também, né? O preditor ele prediz a chance, não sendo, digamos assim, dizendo quais são os motivos que isso vai acontecer, né? Aí a gente está vendo uma outra interface em que a gente, além da gente ver quantos colaboradores estão aí próximos de se desligar, com essa predição próxima de se desligar, a gente consegue ver isso aí num gráfico de pizza, né? Observar o percentual de colaboradores em cada faixa de probabilidade, né? Probabilidade muito alta, alta, média e baixa, né? Também podemos ver isso num gráfico de barras, né? O mesmo dado em formato diferente. E se a gente quiser descer um pouco mais o nível, né, e ver especificamente quem são esses colaboradores, a gente pode enxergar isso aí num gráfico em que a gente tem essas bolas mais para baixo e mais à direita, são os colaboradores com maior predisposição para saída, né? A gente está vendo números aí porque a gente está omitindo o nome do colaborador, obviamente, mas a gente pode plotar os nomes dos colaboradores aí, né? E óbvio que se a gente quiser ir mais no detalhe ainda, a gente consegue enxergar o colaborador, a empresa e o percentual predito pelo preditor, né? Qual é a chance desse colaborador ou se manter ou se desligar, né, nos próximos dias aí da empresa.
tá? Mas o que é importante, né? O dado que é mais interessante aqui, né? A gente está mostrando muito aí como é que a gente fez o mecanismo de predição e quais são, digamos assim, a interface de saída, o que ele é capaz de mostrar, né? Mas talvez o mais interessante para todos aí, que todos estejam curiosos, é o próximo slide, que é a acurácia desse preditor, né? Então a gente fez testes, né? A gente realizou experimentos com esse preditor em 6 empresas, com 1.046 colaboradores de 6 diferentes empresas, e a gente obteve uma acurácia média de 90% na predição de turnover desses colaboradores. Óbvio que quanto mais dados sobre a empresa a gente tem, maior é a acurácia, e quanto menos dado que a gente tem para treinar o modelo, menor a acurácia, né? Mas a acurácia média aí foi de 90%. E esse resultado ele demonstra a efetividade desse preditor de turnover, né, e coloca esse preditor aí num rol de uma importante ferramenta para suporte aos líderes de RH na tentativa de reter e engajar os colaboradores da empresa, né, e de evitar saídas que o Caio bem mostrou aí, são saídas que trazem, além de um desconforto, trazem um prejuízo mesmo do ponto de vista de produtividade dentro das organizações, né? Não que o turnover não deva existir, né? Muitos de vocês são de RH, vocês sabem que o turnover às vezes é saudável, né? Uma taxa de turnover controlada é saudável, mas obviamente que o turnover ele deve ser gerido, ele deve ser controlado, né? Então isso se torna uma importante ferramenta aí para os gestores tomarem decisão, né, nas organizações. Com isso, eu concluo a apresentação do nosso estudo de caso, né? Agradeço a participação de todos, agradeço a participação da equipe Solids que está aí, né, nos assistindo, de toda a audiência, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida ou curiosidade em saber mais sobre isso, estamos à disposição, tanto eu quanto o Caio. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.